Cada pessoa tem uma caminhada com Deus e às vezes nós olhamos para uma pessoa e pensamos que ela foi sempre assim, já nasceu assim, vem do lar cristã, pronto, foi sempre assim. Mas não é sempre o caso. E hoje eu tenho aqui comigo a Bispa Jacinta, vindo do Brasil, de Arapiraca. Isso. Então, tudo bem consigo? Tudo bem. Fez boa viagem? Boa viagem. Muito boa viagem. Tranquila? Tranquila, né? Então vamos começar a falar. Você nasceu onde? Como que foi a sua juventude, família? Isso. Então, Bispa, eu nasci mesmo em Arapiraca. Mesmo é arapiraquense? Arapiraquense, Ah, é? né? Estado de Alagoas, Ok. né, no Brasil. Somos um estado pequeno, somos o segundo menor estado do país, mas um bom estado para se viver. Sim. Muito sol, Sim. muita água fresca. Mas eu nasci em uma cidade mais para o interior. Ok. É a segunda cidade do estado, né, no centro do estado. E eu nasci num lar católico. Católico. Isso. A minha família, uma família pequena, o meu pai, minha mãe e meu irmão. Tenho apenas um irmão. Você é a mais velha, mais Eu nova? sou mais velha. A mais velha, né? mais Sou responsável. Mais velha. Né? Sempre fui a mais responsável, a mais quieta. Mas eu nasci nesse lar católico. No entanto, era um lar católico onde eu é que tinha que procurar. Porque a minha mãe se dizia católica, meu pai se dizia católico, mas eles não iam. Ninguém ia, Não pronto. frequentavam a igreja. Então, era um católico não praticante. Sim, eram católicos não Agora, era uma praticantes. segunda cidade, né? Aí toda a gente era católica, toda a gente se católica. conhecia ou não é assim tão pequenina? Toda a gente católica, quase que todos se conheciam. Ok. Eu lembro-me bem que nós tínhamos, na cidade de Arapiraca, por trás da minha casa, tínhamos a Assembleia de Deus. Ok. Então, era a referência que havia para mim de evangélicos. E o demais era católicos. Então, a gente tinha que ir à missa aos domingos e fazer parte daquilo tudo. Só que, na minha vida, eu que procurava. Então, Mas assim... você sentia que precisava de Isso. Deus, alguma coisa? Eu Mas sentia. desde muito novo? Isso, desde nova, desde mesmo criança. Ali com 10, 11, 12 anos, eu já sentia essa necessidade de uma busca pelo espiritual. Então eu ia buscar. E eu lembro-me bem que Mas ia buscar e depois pensava na católica que precisava alguma coisa dali? Ou Sim, ia... eu gostava, eu Sim. participava ali. Mas eu queria mais, só que a minha mãe, como eu era criança, a minha mãe não encaminhava. Ok. Inclusive, veja só, a minha irmã a minha vizinha, né, Sim. ela era uma pessoa muito católica também, Sim. lógico, e a filha fazia a primeira comunhão, ok. crisma, e eu queria fazer aquilo. Ok, mas a sua mãe não... Mas a minha mãe não levava. Não levava? Não levava. achava isso importante? Não achava ou- importante, isto não é deixava nada. para lá. Sim. E aí eu ia buscar. Sim. Isso foi Então ia acontecendo. sozinha? Ia sozinha. Ou com o vizinho ou qualquer coisa? Eu ia Pronto. só, depois ia com o vizinho, tudo participava daquilo tudo. Mas havia algo que não encaixava, que faltava para mim. Sim. Então, assim, aí Quer dizer, tentava fazer tudo, mas não... isso, faltava alguma coisa. coisa. Eu não tinha, por exemplo, eu era católica, mas eu não tinha uma imagem que me agradasse, eu não tinha um santo protetor, eu não tinha ok. aquilo ali que Sim, existia. sim, parece que eu não sou bem católica, porque eu não tenho esse santo. não, Isso, pronto, aquele ok. santo, Sim. ali é um santo, outro eu não tinha aquilo ali, então isso me incomodava. Então Mas estava eu à procura fui, até que encontrava o santo certo. isso, mas eu não achei lá. Então eu me direcionei e fui adolescente, continuando essa caminhada. E, no entanto, eu comecei a ficar adulto. Continuava a procura mesmo quando era adolescente? Continuava. E aí eu fui para a universidade. Lá, mesmo na mesma cidade? Não, eu fui para Maceió, que é a capital. Ok. Então, eu fui fazer engenharia agrônoma. Ok. Ao final, concluí o curso, Sim. sou engenheira agrônoma. Só que lá, vim nas idas e vindas, porque todo final de semana eu vinha para cá. Sim. E aí conheci meu Quer esposo. dizer, para cá, quer dizer, para Para a sua cá, casa. para minha casa. Para cá, para Arapiraca, né? Sim. De Maceió para Arapiraca. E aí conheci, em uma dessas vindas, no final de semana, conheci o meu esposo, pastor Wellington. Conheceu, estava o quê? No ônibus ou qualquer coisa? Não, nós estávamos ali, ele tinha um irmão, Sim. essa história é interessante. Ele tinha um dos irmãos dele mais velho, e precisava ir a um baile. E lá, naquela época, Sim. não se ia sozinho ao baile, assim, com a Pois, namorada. precisava arranjar alguém. Pronto. Precisava arranjar alguém. Esse alguém fui eu. Ok. Então, Quer dizer, nunca lhe tinha visto? não, ela,
namorada dele era Sim. minha amiga. Ah, ok, pronto, sim. Há uma ligação qualquer, pronto, ok. A namorada Não, era assim minha no amiga. meio da rua, eu preciso Não, de alguém, não. A namorada era minha amiga. Então ela bateu na minha porta e disse, olha, você tem que ir comigo, porque Sim. eu não posso ir só. Pronto. Né? Sim, pois E ela não. disse, não vou, eu nem gosto disso, Sim. não Não gosto gosto, de estar não aí. conheço, então vou Não com alguém. conheço, Não. não vou fazer o quê? Chama-se lá assim, a vela, ficar de vela. Ah, sim. Estou ali só só para ficar ali. Sim. E realmente era isto. Só Era isso mesmo? Era isto. O propósito era este, de cuidar. Ok. Só que, no entanto, o irmão dele, quer dizer, Sim. o irmão do meu esposo, né, também fez a mesma proposta para ele. Ah, ok. Então era sua amiga, mais o irmão do seu esposo, Isso. seu futuro esposo, que ainda não sabia, né? Fez a mesma Eles, proposta. pronto, eles queriam sair juntos Disse, e eles olha, precisavam de alguém. ela tem uma amiga, ela veio agora de Maceió, ela faz universidade, ela, Sim. né, então vai lá. Sim. Ele, não vou, eu tenho que sair com os meus amigos. Não, faz esse favor pro teu irmão, tal. Sim. Enfim, nós fomos E a você este foi, baile. então, decidiu Eu ir? fui. Porque Eu teve com fui. pena da amiga, pronto, está Fiquei. bem. Eu sou uma boa amiga. Ela não parava de falar. De falar. Então eu fui. Sim. E aí neste dia eu conheci meu esposo, né? O que achou? Eu gostei bastante dele. Ah, gostou bastante dele. Então no final a gente ficou conversando bastante, conversamos bastante, nos conhecemos e já no dia seguinte a gente continuou esta conversa. Sim. Era Dia das Mães, a gente comemorou ali e aí começamos esse relacionamento, né? Que estamos há 28 anos. E ele o quê? Também católica? Sim, ele. Não, aí eu não falei de religião, né? Ah, não bem. iniciamos isso e começamos ali a conversar. Só que aí ele era católico, Sim. mas ele já estava andando e congregando em uma igreja evangélica. Ah, ok. Né? Sim. E isso me fez, é lógico, acompanhá-lo. Sim. Eu já tinha quase que um pé fora, né? Então isso Sim. me ajudou Sim, bastante. porque também a sua casa, quer dizer, era logo à frente da Assembleia, Era né? assembleia, logo Sim. à frente. Então ele... Nunca pensou em entrar lá? Não. Logo ali à casa, nem para espreitar? Não, porque infelizmente haviam muitas conversas. Ah. Eles são assim, eles não querem, você não pode entrar. E eu estava só. Bom. Né? Isso, se pelo menos assim eu estivesse com a minha família indo. Sim. Mas eu estava ali sozinha. Sim. Então não. Sim, ou com uma amiga, ou qualquer coisa. Bom, vamos lá espreitar. Isso, não fui. Não havia essa evangelização, essa chamada. Então eu fui com ele para a igreja. O que né? você achou, primeira vez que entrou? Bispa, eu fiquei muito feliz, eu me senti muito aliviada. Sentiu que encontrou? Eu senti muita paz, uma alegria imensa. Eu olhei e disse, olha, isso aqui é meu lugar. Então assim, Sim. independente dele, já era o meu lugar, entendeu? Sim. Assim, eu já gostaria de ser, de estar ali, de estar naquela posição. E aí começou a minha caminhada. Mas é interessante que... E você falou já aos seus pais? Sim, aí Sim. é onde está, estava tudo tão bem. Sim, né? estava tudo tão bem. A família estava em paz, estava Sim. tudo bem. Eu sempre fui uma moça muito regrada, não dei muito trabalho. Então, de repente, eu chego em casa e falo que eu não vou mais para a igreja católica, que eu agora estou começando a andar na igreja evangélica. E aí, o mundo caiu. A minha filha sempre tão Isso. faz tudo, agora deu-lhe, pronto, foi lá estudar. Pronto. Isso. Então, era um futuro brilhante que eu tinha que ter lá na universidade, era buscar outras coisas, e agora eu não estava mais buscando isso, eu agora estava querendo o quê? Igreja de crente? Mas, Servir a pastor? Isso não só foi da família, isso foi também sim. com os amigos, e as Com as amigas amigas, também. a própria amiga que me A levou. própria amiga que levou. Isso. Então, e vieram muitas tribulações tremendas. Mas eu continuei firme. Porque você sentiu que tinha Senti, encontrado era ali. lugar. Continuei indo à igreja, continuei indo ao culto e cada vez mais me aperfeiçoando na palavra, buscando a palavra de Deus. Então, os seus pais, quer dizer, ficaram assim contra? Ficaram E depois, pronto, Ficaram contra, Sim. mas assim, o meu pai era uma pessoa muito antiga, então o contra dele era eu não aceito, mas tá tudo bem. pronto, ok, sim. A Faz minha mãe ela é mais assim, eu estou muito dolorida, eu estou muito sentida. Estou muito triste, não foi estás-me para a fazer isso muito que infeliz. isso, não foi para isso que eu te criei, Sim, mas eu continuei, continua. fui firme. Pronto. E aí veio então o batismo, né? Ah, É pois. o grande momento, a gente vai se firmando, chega o dia do batismo. É interessante que a minha vida cristã,
deu uma virada muito grande quando eu entreguei minha vida para Jesus. Sim. Mudou completamente. Mudou Porque o quê? O foco? Ou... foi o foco, porque eu estava terminando a universidade Sim, e eu também estava num processo seletivo sim. de uma empresa federal. Ok. Então, era um emprego federal. Eu não sei se aqui para vocês isso tem tanta importância, assim, mas lá tem Sim. muita importância você trabalhar numa empresa de nível federal. Ok. A gente chama. Quer dizer que é mais nação toda? Sim. Que é uma empresa Em vez de uma coisa nacional. mais regional, Não é, a gente tem um nível é um nível federal. maior. É o nível maior da escala das empresas, né? Sim. É uma empresa, não é uma empresa pública, mas é uma empresa pública federal. Sim, pronto. E eu estava nesse processo de seleção dessa Ok. empresa também. Quer dizer, é uma boa aluna, então pronto. Isso, terminando a universidade, né? Tinha um caminho de prosseguir para fazer um mestrado ou um doutorado, Sim, já estava me encaminhando. Tinha acabado de fazer esse concurso público, tinha chama acabado. concurso Sim, público, né? E aí veio o resultado, havia passado. Ótimo, isso é muito bom, né? Então, eu vou voltar para casa com emprego federal, ajudar os pais, Sim. né? Isso tudo. Mas no caminho eu estava na igreja. Foi nesse caminho, quando voltou, que aconteceu? Isso, no caminho eu já estava assim, eu digo assim, no caminho eu estava na igreja, Sim. me estruturando na igreja e veio o dia do batismo. Ok. E porque tudo isso tem a ver. Sim. E no dia do batismo, era um domingo, era um feriado, dia 2 de fevereiro. Convidou os seus pais? Convidei, mas não. Não. Né? E à noite eu me preparei o dia inteiro para o batismo, só que quando foi ali à tardinha, por volta das 18 horas, eu estava pronto, o batismo no dia seguinte, nós íamos fazer lá o batismo, eu ia ao batismo e às 18 horas toca-se a campainha da minha casa e chega-se o carteiro. E o carteiro traz um telegrama. Sim. E neste telegrama diz que eu tenho que comparecer no dia seguinte ao emprego. Esse novo emprego Ao esse novo emprego. Eu teria que ir a Maceió, capital, para me apresentar, para que eu então pudesse... Então, o batismo era quando? Era num domingo? No mesmo dia, no dia seguinte. O batismo era no domingo e também tinha que aparecer no emprego no domingo? No domingo também. Me apresentar lá, Sim. naquele dia, Sim. para que eu pudesse fazer os testes psicotécnicos, psicológicos e adentrar na empresa. E no telegrama tinha escrito, o não comparecimento condiz que é abandono de trabalho. Então... Que maravilha, um telegrama desses, né? E bom, eu olhei ali para o telegrama, era inclusive a empresa que eu iria trabalhar, Sim. Correios do Brasil. E olhei para o telegrama, olhei para tudo, olhei agora, né? O que eu faço? Então, uma nova convertida faz o quê? Corre para o pastor, né? Estava cheio de fogo de Deus e pronto. Olha, corre para o pastor. Sim. Fui embora para a igreja. E quando eu cheguei na igreja, falei, pastor, e agora? O que eu faço? Este emprego é assim, todos conhecem, é um emprego muito bom, mas é amanhã, eu tenho que estar lá amanhã. E amanhã é o batismo. Então, ele disse, olha, vai para casa, ora, e amanhã Deus dará a resposta. Sim. Eu cheguei em casa e minha mãe, e aí? Eu disse, nada. O que você vai fazer? Não sei. Mas é um emprego federal, e já vieram as amigas, é um emprego federal, você tem que ir, você precisa ir. Olha o que a sua mãe fez por você, olha o que o seu pai fez por você, todo o esforço, tudo que vocês fizeram. E no meu coração... O seu irmão nunca entrou nessa conversa, não? Não, meu irmão era menor. Pronto. Estava lá só. E aí ele dizia, ele sempre, aí todos diziam assim para mim, o que você chamava vai... os vizinhos, todos os familiares, todos para pronto, vem aqui. Foi bem assim, Bispa. Sim, é cidade do interior. Sim, conhece assim estas cenas. Assim, isso. Cidade do interior, então vieram todos. Olha, não, vinha o vizinho, a vizinha mais velha, o amigo. Olha, mas a sua mãe se esforçou tanto, ela cuidou de você, você foi para a universidade. E agora você vai largar esse emprego e tal, então você vai perder. Eu disse, deixa que o meu coração vai falar. E aí eu fui dormir e quando eu acordei cedinho... Quer dizer, nem foi orar, foi dormir. Não, eu fui dormir. E dormiu bem? Eu dormi bem. Sinceramente, eu dormi bem, Bispa. E no dia seguinte eu acordei, e quando eu acordei, a minha mãe estava de pé, eu lembro-me como hoje, ela estava de pé perto dali do meu quarto. E aí? Aí eu disse, eu vou para o batismo. E ela? Ai, ela chorou. Eu disse, eu vou.
eu vou porque algo me diz que eu tenho que ir. Eu sinto, eu estou em Sim. paz. E Sim. eu fui. Sim. Eu fui, foi muito bom, como sabemos, batismo é sempre maravilhoso. Sim. É o nascer de novo. O meu seu esposo caso estava era lá. mesmo nascer de novo, Comigo era o então, nascer de completamente. novo. Enfim, foi maravilhoso. Voltei para casa muito feliz, mas as pessoas estavam lá. Sim. As pessoas, as críticas, e agora que estavam, vieram outros e tal, e eu cheguei à noitinha do batismo, disse, agora eu vou dormir. E fui dormir de novo. A noite sempre é bom. Deus, ele faz, né? Ele nos cobre de bênção se a gente estiver tranquila. E no dia seguinte eu fui dormir. E quando eu acordei no dia seguinte, eu não falei nada para ninguém. Sim. Mas eu saí de casa. Naquela época, não tínhamos telemóvel. Sim. Não tínhamos também telefone em casa, Sim, e na internet, sim. nada disso. Não vou falar a minha idade, mas era assim. Pronto. É uma cidade interior. Era uma pronto. cidade de Sim. interior, É, não pronto. tinha, não havia. E algo me dizia que eu deveria procurar o emprego. E eu fui, o que chamávamos um posto onde podíamos fazer uma ligação. As ligações eram feitas lá. Sim. E eu fui a esse posto sozinha, não falei nada. E ao ligar para a empresa, peguei o telegrama e liguei. Ligou para a empresa mesmo Liguei lá, para a empresa, da mesma empresa? telegrama, mesma empresa. Ah. E aí eu liguei, eu disse, olha, aí atenderam, recursos humanos. Sim. Aí eu disse, olha, é o seguinte, ontem eu não pude estar porque eu tinha um compromisso muito importante. Sim. Eu não pude faltar esse compromisso. Mas hoje eu poderei estar aí com vocês. Seria possível estar? Então ela fala para mim assim, pode vir agora? Eu disse, posso. Você está onde? Eu disse, em Arapiraca. Ela disse, então, pegue o primeiro ônibus e venha. O emprego é seu. Olha. Então eu cheguei em casa, voltei para casa e disse, mãe, eu estou indo a Maceió. Agora? Agora você já vale a perdeu pena. tudo. Você vai fazer o que lá? Eu disse, eu vou buscar o que é meu. Né? E eu fui lá no RH e estou nesta empresa já há 28 anos. Porque Deus, ele é fiel. Sim, né? E provavelmente se tinha tomado outra opção, né? Provavelmente nem tinha ficado com o emprego. Nem tinha ficado. Muitas águas já rolaram, eu talvez não tivesse ficado. Sim. E eu estou lá há 28 anos, sólida no emprego, já em busca da minha reforma. Então, foi lá onde, né? Deus, ele é mesmo muito fiel, ele nunca falha, mas a gente precisa deixar Deus conduzir a nossa vida. Então, e a pessoa tem que tomar decisões. Isso. Decisões. Então, assim, por isso que eu digo que a minha caminhada com Deus, ela tem isso. A partir do momento que eu me decidi pelo Senhor, eu tive que decidir a minha vida. Sim. Os caminhos. Ele pede isto. Não é só a gente dizer eu sou evangélico ou eu sou crente, não. São decisões, são frutos. Então, a gente vai mudando a nossa vida. E a partir desse momento, a minha vida foi totalmente transformada. Então, eu tive o meu casamento, porque logo depois do emprego eu já casei. Né? E vieram os meus filhos, e aí eu comecei a minha caminhada com Deus no ministério. No ministério. Já no Ministério Maná. A caminhar com Deus. Então, são opções que a pessoa tem que tomar, né? E pronto, quer dizer, você passou, na verdade, por várias coisas, né? Tribulações, problemas, porque tomou essa decisão. Mas vê-se também que Deus é muito fiel, que Deus fala ao coração, né? Desde criança você tinha isso lá dentro. Isso. Fala ao coração, assim, é como se... a chamada. Sim. É como se nós tivéssemos, e nós temos uma chamada. E essa chamada, às vezes a gente não se reconhece, ou não acredita que tenha. Mas Deus, ele vai abrindo os caminhos. Mas às vezes a gente pode sair desse caminho. Mas se ouvir a Deus... Deus abre um caminho e o diabo às vezes abre outro. Isso. E pronto, a pessoa tem que Porque escolher. não é fácil a gente escolher quando as pessoas estão ao nosso redor. Não faz. Não vai por este caminho. Sim, porque segue são mais, outro. né? Isso, são mais pessoas. Eu tinha o meu esposo, que era o pastor Wellington, e eu tinha o restante que estava Mas o seu esposo, na época, não era pastor ainda? Não era apenas o meu parceiro, meu namorado, né? Namorado, como nós falamos. Mas pronto, pelo menos o namorado estava ao seu lado. Estava ao meu lado. E ficou o tempo todo. Então, aí sim, nós começamos a nossa caminhada de servir a Deus, de diaconato na Igreja Maná. Então, eu fui diaconisa. Depois eu fui presbítera e eu lembro-me cada passo desse como era importante. Como servir a Deus me dava uma alegria tremenda. Eu já era esposa, eu já era mãe, mas a minha maior alegria foi quando eu pela primeira vez vesti a farda.
Então eu vestia Qual farda? a farda da Maná, A farda de Maná. a farda de assistente. Da assistente. Pronto. Aquilo, eu lembro de sair da minha casa Sim. para a igreja. E eu fui numa alegria tremenda, um orgulho. Sim. Né? Eu tinha um diploma Sim. de universidade, Sim. eu era engenheira agrônoma, Sim. formada, mas a minha maior alegria foi ali. Foi aqui. Ir com aquela farda de assistente, servir na igreja. Então E você ali- sabia mesmo que a ponta que é chamada maior, na verdade, é Deus mesmo, né? É. Não é nada com as coisas, quer dizer, tens coisas de Deus, tens coisas do mundo, mas quer dizer, a alegria que Deus dá, a paz que Deus dá, não é comparação. Não tem preço, não tem, o valor é infinito Sim. dessa alegria que tem. E apesar das tribulações que a gente Sim. passa, mas a alegria ela compensa, ela vai acima disso. E aí começamos a nossa caminhada na Igreja Maná. Aí começou a sua chamada, então, a sua caminhada. Caminhada. Continuava a caminhada. Continuava, Já né? estava na caminhada, Desde o continuava. batismo. Fala lá uma palavrinha para as pessoas, assim, que talvez a pessoa, porque todos nós temos de tomar decisões, opções e esses caminhos que aparecem e depois é a cabeça a falar e o coração a dizer e uma diz uma coisa e depois pronto, mete com as emoções, então, mas a tua mãe, ela sacrificou tantas coisas, pronto, fala lá qualquer coisa assim. Olha, eu tenho a dizer para vocês assim, siga sempre o teu coração. A gente fala que Deus ele não está aqui no coração, é o Espírito. Então a gente fala coração, mas é mesmo no Espírito. E é aqui onde Deus dá tranquilidade, não importa. O mundo todo ele pode estar contra você, ele pode ter uma opção para você, uma opção que não é a opção de Deus. Mas se Deus te dá e Ele dá, Ele fala contigo, siga, vá em frente. Você não vai perder, não há como nós perdermos se nós estivermos com Deus. Então não deixe a sua chamada, não deixe os seus talentos, não deixe a sua caminhada por nada, nem por ninguém. É isso mesmo, É mas isso na mesmo. verdade isso é uma coisa muito importante, né? Porque pronto, a pessoa fala desta caminhada, né? E muitas vezes parece que é uma coisa muito simples, né? Que Deus nos vai caminhar, pronto, tudo bem, Deus está ao nosso lado, mas Isso. quer dizer, o diabo também está lá. É, E ele quer o quê? Afastar a pessoa. Porque às vezes a gente acha que eu estou lá fora no mundo, eu encontrei a igreja, Sim. eu vou me converter, mas se converter, a sua vida não vai ser a mesma, Sim. não pode ser a mesma. Sim. Então, assim, tem que haver uma transformação. E a mudança vem com as tribulações, Sim, porque aí a Ele- pessoa tem que tomar a decisão. as decisões. Porque sem a decisão a pessoa vai no onda. Vai ficar no morno. Sim, fica, não, está tudo bem, vou à igreja, também faço isso. Isso. Tá. Então eu vou lá, eu agora sou crente, agora eu sou evangélico, mas a minha vida não muda. Eu não. Sim. Por O quê? meu futuro agora está garantido porque eu estou salva. Não, tem que apertar. Sim. E quando aperta, a gente tem que saber o caminho. Sim. E a gente não pode temer. Então, vamos seguindo em frente. A pessoa vai à frente e vale a pena. E vale a pena. Muito a pena. Vale muito a pena, é isso Vale. mesmo. Então, muito importante isso, né? Todos nós temos uma caminhada e vemos isto em muitas das histórias que temos ouvido, né? Que muitas coisas acontecem e cada pessoa é diferente, mas Deus sempre trata com cada pessoa diferente também, né? Ele usa de certos métodos ou certa maneira de falar com a pessoa também. Ele sabe o que é que a pessoa aguenta, o que a pessoa não aguenta e no momento certo, pronto, tem que tomar a decisão e Deus fica à espera. Qual a decisão que vai tomar? É. E a pessoa tem que tomar essa decisão entrando no caminho de Deus, porque é a única que vai levar à salvação. Exatamente. Porque salvação não é apenas uma oração. Salvação é uma mudança de vida mesmo. É uma caminhada, É. né? Porque nós chamamos a caminhada com Deus, mas a caminhada com Deus não é apenas... A pessoa não era salva, agora é salva porque fez uma oração, agora sim. Chegou, não. É uma caminhada, quer dizer, há um início, vamos andando com Deus, Deus nos vai guiando e continuamos a andar. É um passo a passo, né? É um passo a passo, porque é um crescimento. Porque de repente eu me vi como uma diaconisa, mas cheguei a presbítera, mas de repente eu me vi como pastora Sim. e de repente eu me vi tendo que assumir a igreja. Sim. Né? Então, assim, a gente olhar e pensar, mas será que é de Deus? É o Senhor Sim. que está me chamando? Sim. Eu tenho capacidade? Sim. Quem eu sou? Né? O Senhor, onde eu vou ser? Eu sou uma pessoa comum. Sim. Eu sou uma mulher que trabalha, que tem filhos, que tem esposo. E como eu vou Sim. levar isso tudo? Né? E foi essa minha situação. Então, de repente, eu me vi nessa chamada. Sim, na verdade, quando a pessoa anda com Deus, quer dizer, a pessoa faz coisas que normalmente nunca fazia. Não.
Se a pessoa olhava para trás, né, se tinha sabido isso, você diz, não, então, uma vez na vida vou fazer isso. Não, isso não é comigo. Mas Deus, os planos de Deus para a nossa vida, na verdade, são mesmo superiores. São muito mais altos do que nós podemos imaginar. Então, Ele vai nos guiando e o caminho de Deus nunca é no mesmo, eu acho que nunca é horizontal. Sim. Vai subindo. Subindo. Ele vai nos subindo de nível, né? Sempre subindo, até que a pessoa diz, isto é impossível. Isso. Eu não chego lá, mas a pessoa vai com Deus e vai chegar a esse nível que, humanamente, para nós, quando nós olhamos para nós, seria impossível. Seria impossível. E ainda eu estava em Arapiraca, não saio de Arapiraca, estou lá, e num ministério maravilhoso que nos dá a oportunidade de prosseguir a nossa chamada, mas que ao redor vem novamente uma rejeição. Pois. Por quê? Por ser mulher. Pois, claro, é outra coisa, sim. Então eu já não sou mais aquela que as confusões, as tribulações que eu havia passado para chegar até ali. Sim. Agora eu venho com uma outra tribulação. Sim. É uma mulher no ministério, é uma mulher comandando, uma regional. Sim. Então, dentro da minha cidade são poucas, ou quase nenhuma. Eu bispo sou a única. E isso é muito importante também que está a dizer isso, porque Deus não faz diferença de pessoas. Não faz diferença se a pessoa é homem ou mulher. Deus olha para o coração e Ele vai guiar a pessoa no caminho que Ele bem entender, vai capacitar a pessoa. E Deus não tem esses preconceitos que as pessoas têm. Ele não diz, não, tu não podes ser mulher, ou não, isso não podes porque, pronto, é velho demais, novo demais. Todas essas coisas, essas limitações que o mundo põe, porque isso é uma coisa mesmo que vem do mundo, é coisa do diabo, que diz, não podes, não podes, não podes. Mas Deus diz, podes. Deus nunca disse que não pode, Deus sempre disse que pode. Porque, na verdade, o diabo quer parar a obra. Sim, é isso. Então, ali, se você tem um chamado, recebe o chamado e aceita, ele quer parar de alguma maneira. Sim. Então, ele vai colocar obstáculos, né? Então, aí, você não vai poder. Você tem filhos, você tem esposo, você trabalha. Como vai ser isso? Sim. Então, como você vai conseguir ministrar numa igreja? Como você vai conseguir chegar lá? Sim. Mas isso tudo a gente tem que dizer sim para Deus e Deus vai preparando. Sim. Aí então a pessoa tem esse caminho que tem o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus. Porque se eu estou aqui até hoje, é pelo sobrenatural de Deus. Sim. É para fazer a obra de Deus segundo a vontade dele. É isso. Porque nós somos usados. Sim. Então não importa se somos homens ou se somos mulheres. Sim, tanto faz, para Deus tanto faz. Ele só precisa de um vaso. Pode ser mais redondinho, mais músculos ou menos músculos. Eu preciso abrir a boca, eu preciso falar da sua palavra e ter sinceridade no coração para transmitir isso. O que eu sou não vai importar. Somos vasos. E vasos nas suas mãos. Sim, senhora. Muito obrigada. Vamos assim acabar esta caminhada. Então, como nós ouvimos, né, para Deus não há diferença de pessoas. Ele quer usar toda a gente. Entra nesse caminho que Deus tem para a sua vida e você vai ser a pessoa mais feliz. E vai conseguir fazer coisas com Deus ao seu lado que você sem Deus é impossível de fazer. Vai sempre em frente, sempre com Deus.